Resolvi trazer para vocês hoje, como última aula, né, o tema de imaginologia, que também pode ser chamado de imageologia. A gente vai falar sobre imaginologia aplicada à cirurgia oral menor, tá bem? A gente está no período de cirurgia 1, vocês ainda estão no processo de conhecimento de cirurgia. Caso tenha cirurgia 2 no semestre que vem, porque a gente não sabe, tá? Vai depender muito da faculdade, enfim. Se eles liberarem cirurgia 2, a gente tem fala mais aprofundado, tá bem? E, então, chamada de imaginologia porque não contém só a radiografia, né? A gente sabe que hoje com o aumento da tecnologia, a gente tem acesso aí principalmente à tomografia e também à ressonância magnética, a ressonância utilizada mais para avaliação de doenças da articulação temporomandibular. Ih, gente, eu não tô conseguindo sair de um negócio aqui. Poxa vida, tá bizarro esse texto. Pronto. A ressonância, né, mais utilizada para avaliação de patologias da articulação temporomandibular, principalmente por ela ter maior acurácia para o tecido mole, disco articular. Quem está com o negócio ligado aí, gente? Estão batendo um bolo aí. Desliga para mim, por favor. Obrigada. Então, a ressonância se aplica mais a tecido mole, tá? E a gente tem como padrão ouro de avaliação de tecido duro a tomografia computadorizada, mais especificamente, tomografia computadorizada com CONIBIN, de feixe cônico, que a gente vai terminar a aula falando sobre o ATC de CONIBIN. Então, uma introdução à radiologia, tá? Esse cientista chamado William Conrad Roentgen, ele em 1895, ele descobriu, né, que desacelerando os elétrons, ele conseguia produzir os raios-x. Então, agradece esse camarada aí, que a gente hoje tem esse método de auxílio diagnóstico, enfim, a gente consegue ter acesso às radiografias, né, que são a base do diagnóstico por imagem, graças a esse camarada aí. Radiografias são utilizadas em odontologia, né, para avaliação de trauma, mais especificamente na cirurgia e traumatologia. Traumas, a gente usa muito radiografia, apesar de hoje a gente ter muito acesso à tomografia, maior acesso à tomografia. Radiografia também, né, é um método de diagnóstico. Então, não esquecer isso. Algumas pessoas aí vão enredar para o lado da cirurgia, pela facilidade do acesso, né? Tem tomógrafo, não esquecer da radiografia, não, porque às vezes o tomógrafo está lotado e com apenas uma radiografia você consegue resolver o problema do paciente. Da base da radiologia, radiografia é super indicado. Avaliação de patologias, enfim, extensão de patologias que acometem os maxilares. O que a radiografia vai trazer para a gente? A imagem vai trazer para a gente? Auxílio no diagnóstico. A gente não falou sobre lesões, né, tumores, enfim, que acometem os ossos maxilares, mas auxílio no diagnóstico de tumores maxilares e auxílio também, né, gente? Diagnóstico de doenças que acometem a região peridentária, lesões que estão ali ao redor dos dentes, enfim. Colabora no plano de tratamento, a gente vai avaliar pela radiografia extensão de lesão. Vamos falar que a cirurgia oral menor, eu tenho um dente que tem uma lesão cariosa muito extensa, eu preciso de uma radiografia para avaliar se realmente esse dente é passível de ser restaurado. Radiografia. E controle de terapêutica. Terapêutica, cirurgia oral menor, terapêutica principalmente em patologia, tá? A gente, quando remove uma lesão patológica, a tendência é ter um controle terapêutico e principalmente controle radiográfico, para avaliar se essa lesão realmente entrou em remissão e se o tratamento foi efetivo, de certa forma foi efetivo.
avaliar também pós-operatório de enxertos, enfim, isso tudo a gente precisa de imagem. Radiologia, na odontologia, então a radiografia permite a visualização completa do complexo maxilomandibular, né? Tem as radiografias periapicais, são específicos para regiões de dente, crista alveolar, tem radiografia panorâmica, né, que permite visualização do complexo maxilomandibular em si, incluindo dentes, órbitas, seios maxilares, fossas nasais, canais de passagem de nervos e vasos sanguíneos, né, principal aí, canal mandibular, passagem do nervo alveolar inferior, veias e artérias alveolares inferiores e também na radiografia panorâmica a gente consegue avaliar a anatomia óssea da articulação temporomandibular. A gente não consegue ver disco, cápsula, nada disso. Mas a anatomia do côndilo mandibular e do processo coronoide, da incisura também, a gente consegue avaliar por uma radiografia panorâmica. Então, a radiografia, né, as menores permite ali a região dentária e peridentária, radiografia interproximal, radiografias periapicais. Então, as radiografias maiores vão permitir a gente avaliar, né, o complexo maxilomandibular mais amplamente. Como todo método radiográfico, né, eles têm risco ao paciente, porém, nos aparelhos de radiografia odontológica, são utilizados menores doses de radiação. Essas doses são genericamente menores que as doses dos aparelhos de radiografia médica, então isso já garante menos risco para o paciente. Além disso, né, a gente também cobre sempre o paciente com aqueles aventais de chumbo, utilização de filmes ultra rápidos, os aparelhos também que são calibrados e os processos são automáticos, né? Essas radiografias digitais que hoje em dia é o padrão ouro da radiografia periapical, da panorâmica. Tudo que é digital, a tendência dele é ser mais rápido e com menos exposição. Então, a gente garante menor risco para o paciente com essa melhora da tecnologia. Planos anatômicos radiográficos. É importante a gente conhecer os planos anatômicos radiográficos, aí principalmente na tomografia, a gente vai conseguir fazer uma sacada melhor, tá? Então, a gente tem o plano que divide o corpo em dois hemisférios direito e esquerdo, é chamado plano sagital. Então, eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. Tem o plano coronal, que divide ao meio, frente e atrás. Eu tenho o plano axial, que divide ao meio, uma metade superior e uma metade inferior. Existem as linhas relacionadas com radiologia odontológica, específicas de radiologia odontológica, tá? Vai permitir aí o posicionamento do canhão do aparelho de raio-x odontológico. É a partir dessas linhas aí, respeitando essas linhas, que a gente consegue posicionar mais para molar, mais para a região de pré-molar, mais para a região de canino, e assim a gente consegue montar aquela radiografia, né, aquela série radiográfica que é chamada de aquela ortodôntica lá, são 14 radiografias. Então, respeitando a linha aí linha de Camper, que é do tragus, que é a região anterior aqui da orelha até o nariz, linha tragus comissura labial e linha infraópito meatal, que é chamado de plano de Frankfurt. Tá errado, gente, desculpa. É plano de Frankfurt. O aparelho de raio-x odontológico são semelhantes, eu falei, mas né, agora que eles são semelhantes aos aparelhos de radiografia médica, porém menor tamanho, menor potência, e os aparelhos de radiografia odontológica podem ser fixos ou móveis, eles são menores, então alguns permitem a mobilidade. Primeiro exemplo aí, uma radiografia que é um aparelho que é fixado em parede, geralmente fixa isso dentro de um consultório, ou se for uma clínica odontológica, na sala de realização de periapical. O segundo exemplo é um que eu consigo movimentar pelo consultório, pela clínica toda, e o terceiro é um automatizado digital e portátil.
cirurgião dentista consegue levar ele para qualquer lugar. Dos filmes radiográficos intrabucais, né, eles são utilizados para exposição direta do raio-x, não usa o chassi, que é chamado de ecrã intensificador, apresenta embalagem. Ih, gente, fecha aí o áudio. Eles têm a embalagem individual, né? A gente pega os filmes radiográficos individualmente. Dentro desse filme eu posso ter uma ou duas películas. Quando eu compro com duas películas, eu uso para meio de arquivo, tá? Então, lembrar que o filme ele pode ter duas películas e me permite fazer, né, a execução de duas imagens. Uma, geralmente, é para quem gosta de fazer cópia para colocar em arquivo. Mostrando para vocês exemplos dos 3 principais filmes radiográficos intrabucais. Um primeiro, ele é menorzinho e pode ser utilizado tanto para radiografia periapical quanto para aquela interproximal, chamada de bite wing. Ela é utilizada para avaliar a relação interproximal dos dentes, né, adjacente um dente com o outro, e avalia crista alveolar, enfim. A radiografia de 31 por 41 pode ser feita também a bite wing, que é a interproximal, e as nossas periapicais aí comuns. Geralmente usa esse filme de 31 por 41 para fazer a periapical. E esse filme maior, 57 por 76, é o chamado filme oclusal, que a gente vai fazer radiografias oclusais de mandíbula e de maxila. Filmes radiográficos intrabucais, então eles são compostos por várias camadas de revestimento, cada um tem seu papel, tá? Esse revestimento externo, ele vai promover aí a proteção contra a saliva vai fazer a contaminação se a gente deixar o filme aberto. Ele vai contaminar principalmente no que concerne a vedação de luz, que é o que a gente precisa para o filme fazer o processamento do filme. A vedação de luz, se deixar a luz entrar ou saliva entrar, o filme está perdido, está queimado. O papel preto, que ele é importante para realmente fazer a vedação de luz. Temos a lâmina de chumbo, que tem que ter, todo filme radiográfico tem, né? Ele tem a função de absorver a radiação secundária, e o filme radiográfico propriamente dito, que é revestido aí, né? A parte distal dele, a gente coloca a proteção de chumbo, é o que não está em contato realmente com o dente, que a gente vai fazer a radiografia, e a parte que abraça aí o filme radiográfico é o papel preto. O que a gente precisa saber quando a gente vai avaliar, né, principalmente em relação à cirurgia? Evitar alguma intercorrência, evitar complicações aí. A avaliação da anatomia é super importante para a gente. Se a gente sabe qual a anatomia ali, se eu tiver uma complicação ou uma intercorrência, eu vou saber solucionar o meu problema, tá? Então, nos raios-x de incisivos superiores, a gente tem essas estruturas que eu preciso saber e correlacionar quando eu for fazer minha cirurgia. O que eu posso, o que pode acontecer com esse paciente se eu, por exemplo, estiver fazendo a extração de um incisivo central superior. Lembrando aí que ele está próximo da sutura intermaxilar, que é essa linha preta, no meio da radiografia. Ali é onde começa, né, onde a fusão das maxilas, chamada de região de pré-maxila. Essa sutura intermaxilar, então, é a fusão da maxila direita com a maxila esquerda. Espinha nasal anterior, ela está aí demonstrada por esse losango branco. Geralmente é aí que está posicionado nessa região, e a espinha nasal posterior atrás do osso palatino. Sombra das narinas, a gente consegue avaliar aí com esse sombreamento cinza escuro, preto, região de fossa nasal, né, justificada aí pela abertura piriforme, que é essa abertura, que a gente consegue avaliar o osso nasal com o osso maxilar. Fossa nasal, contendo o septo nasal, que está no meio da fossa nasal, os cornetos nasais inferiores, corneto nasal inferior, médio, superior. A gente só consegue avaliar no raio-x periapical, corneto nasal inferior. Logicamente, se for uma radiografia periapical
muito bem feita, tomada radiográfica muito bem feita, respeitando super ali a técnica do paralelismo. Eu acho que vocês já tiveram aula de radiologia. E forame incisivo, que está aí demonstrado como como se fosse uma pera invertida. É o forame incisivo, né, onde está o canal que passa o nervo nasopalatino. Ali está o palatino. Lembrando que na cirurgia a gente pode promover né, o canal incisivo. Se for um dente com uma raiz muito longilínea, muito extensa, eu posso comunicar com a região de cavidade nasal, enfim. Lembrar que a gente, infelizmente, pode fazer alguma iatrogenia e lesar algumas dessas estruturas. Eu estou tentando passar aqui para o próximo slide, tá, gente? Radiografia de incisivos inferiores, eu consigo avaliar ali foramina lingual, tubérculos genianos, onde inserem o genioglosso e o genioióide, são dois músculos que, se eu fizer uma extração e romper toda essa tábua óssea mais profundamente em relação à mandíbula, em relação à base da mandíbula, eu posso desinserir, inclusive, um desses músculos. E a protuberância mentoniana, que eu consigo avaliar nessa área, mais ou menos nessa área 1, ela fica uma área mais radiopaca, né, que é um osso mais cortical. Lembrando aqui, gente, que na questão da radiopacidade e radiotranslucidez, tá? Tudo que é radiopaco é tecido mais mineralizado, eu consigo avaliar na radiografia, ele é mais branco. Tudo que é mais translúcido, ele é mais acinzentado preto. Tecido mole, mais acinzentado para preto. Tecido duro, mais esbranquiçado, cinza mais claro. No raio-x de caninos e premolares superiores, eu consigo avaliar a parte lateral de fossa nasal. Espera aí que estou admitindo o Marcos. Parte lateral de fossa nasal, a gente começou a ver pela radiografia do anterior, né, frontal da maxila. Eu consigo ver uma parte da fossa nasal, parte anterior do seio maxilar, e tem uma estrutura que a gente denomina de Y invertido de N, que é realmente o encontro aí dessa parte lateral de fossa nasal com a parte anterior do seio maxilar, chamada de Y invertido de N. Radiografia de pré-molares, eles conseguem ver a gente avaliar, principalmente radiografia, principalmente anestesia. Anestesiar, a gente sabe que da agulha de anestesia na região entre as duas raízes. Se você souber realmente onde está o forame mentoniano, você faz uma anestesia mais efetiva. E a gente consegue também avaliar ali o finalzinho do canal mandibular, né? Que o canal mandibular vai vindo ali pelo corpo da mandíbula, terminando no forame mentoniano, onde ele libera o nervo mentual. Radiografia de molares superiores. A radiografia aí, em si, ficou um pouco ruim com relação às estruturas anatômicas, tá? Mas nessa primeira a gente consegue avaliar proximidade com o seio maxilar. Lembrar aí que a gente falou sobre nas técnicas de cirurgia, extração de pré-molares, molares, principalmente terceiros molares, da intimidade aí com o seio maxilar. Lembrar dessa importância, processo zigomático da maxila, encontro entre zigomático e maxila. Na imagem eu consigo avaliar ele, mas na imagem que é o desenho abaixo do filme radiográfico, eu consigo avaliar essa linha transversal, o encontro da maxila com o osso zigomático. Tuber da maxila está muito íntimo, né, ali com o terceiro molar. Se você for fazer uma extração de terceiro molar e agir com um pouco de iatrogenia, usei muita força, a tendência é o tuber da maxila ir embora junto. Ele é importante porque tá ali o âmulo pterigóide perto, você pode causar algum problema, pode desinserir musculatura de palato mole, pode promover hemorragia,
num paciente, por exemplo, que vai evoluir aí para reabilitação com prótese total, tá? Adaptação de prótese total num paciente que não tem tuberosidade da maxila é muito difícil. Então, todo um cuidado aí com a região de túber de maxila, extração de dentes inclusos e semi-inclusos, mais posteriores. É importante aí preservar o túber da maxila. A gente consegue também avaliar o processo pterigóide, que eu falei, do âmulo pterigóide, né, que faz a inserção do véu palatino, musculatura do véu palatino, e também consigo ver o processo coronoide da mandíbula. Eu vou falar para vocês do processo coronoide da mandíbula mais na radiografia panorâmica, porque eu realmente não encontrei nenhuma radiografia de molar superior que me desse essa intimidade aí que eu conseguisse mostrar para vocês. Raio-x de molares inferiores, eu consigo avaliar a linha oblíqua interna, externa. Nessa radiografia eu consigo avaliar mais a interna, tá? Que é o número 1. Canal mandibular, né? Que é o número 3, onde está o nervo alveolar inferior, veias e artéria alveolares inferiores. E eu consigo, em algumas tomadas de molar inferior, avaliar também base de mandíbula. Se não me engano, um mês atrás, Marlon fez uma extração de um dente semi-incluso com uma radiografia periapical. Se fosse uma periapical muito legal, que eu consigo ver a basal, pode até ser justificável fazer uma extração de terceiro molar semi-incluso com periapical. Mas lembra que a periapical ela é muito pequena, ela tem distorção. Eu dependo da técnica exata, uma técnica muito correta do paralelismo para me mostrar exatamente o posicionamento desse dente. A radiografia tem distorção. A panorâmica tem que dirá as periapicais. Então, né, lembrar que radiografia periapical para fazer terceiro molar, assim, só se ele tiver muito, muito, muito normal, erupcionado certinho e tiver uma raiz que não seja uma raiz muito profunda. A gente tem os filmes radiográficos extrabucais também, tá? Um exemplo deles, radiografias extrabucais, raio-x panorâmico, cefalometria, que é cefalometria chamada de teleradiografia de crânio, e que pode ser também feita de uma tomada oblíqua, e a gente tem as radiografias extrabucais hospitalares, que é aquela que a gente falou, tá? Tem muita gente que prefere a tomografia em detrimento dessas radiografias, muitas das vezes, assim, por questões de dinâmica mesmo, eu consigo diagnosticar uma fratura muito mais rápido com uma radiografia, né, que sai mais rápido, tem um resultado muito mais rápido do que uma tomografia. Para a gente aí, mentonaso, a gente consegue avaliar seio, região de seio maxilar, região de maxila, zigoma, frontonaso, a gente consegue jamais avaliar a região de seio frontal, HITS para arco zigomático, para avaliar a região, né, trauma em região de arco zigomático, tem outras, PA de face, tem a Towne, que é para avaliar côndilo, a gente pede Towne para suspeita de fraturas condilares, enfim. Todas, né, essas radiografias extrabucais hospitalares são feitas em tomógrafos médicos, mas a gente utiliza porque é da nossa área. Vamos lá, gente. Um exemplo aí de radiografia panorâmica, tá? Eu consigo realmente ver o complexo maxilomandibular com toda a sua abrangência. Na tomada da radiografia panorâmica, o filme, né, ele roda, a radiação ele roda ao contrário do filme, por isso consegue realizar, né, a projeção dessa imagem do complexo maxilomandibular como um todo. Avaliação de uma radiografia, eu falei para vocês o que a gente precisa ver na radiografia, né, avaliar com mais critério para evitar aí um acidente na cirurgia. Intimidade dos incisivos superiores com a cavidade nasal, posso fazer uma comunicação buco-nasal se eu fizer muita força, por exemplo, durante a extração de um incisivo central, que ele tem uma raiz mais longa. Avaliação de caninos ectópicos
ou incluso, a gente tem os caninos que podem estar, né, em local diferente na arcada, que é o chamado de canino encavalado, e existe também os caninos inclusos. A gente pode fazer cirurgia desses dentes quando tem a indicação, tendo uma radiografia, se eu achar que essa radiografia vai me dar o posicionamento desse dente certinho. Avaliar a intimidade de premolares e molares com seio maxilar. Estou extraindo premolar, uma raiz de premolar, pum, mandei para o seio maxilar. Toma cuidado com isso, assim como os premolares, o molar também, e lembrando aí do terceiro molar, da importância também. Uma cirurgia que você usa muita força para extrair um terceiro molar superior, ele pode migrar para dentro do seio maxilar e te causar um probleminha. Localização de forame mentoniano, né? Eu já falei para vocês, ajuda a gente aí na anestesia e intimidade dos molares com o canal mandibular, extração de molar, extração de terceiro molar, principalmente, né? A gente sabe como complicação pode ter hemorragia, pode ter parestesia, podemos ter fratura de mandíbula, enfim, sempre avaliar, né, fazer o planejamento de uma extração de terceiro molar inferior com muito critério, avaliando principalmente o que fica de osso basal, o que eu tenho ali do final da raiz até a base da mandíbula, que realmente vai me garantir que eu não frature essa mandíbula do meu paciente. E entre outros, né? Eu falei para vocês que ia falar sobre as outras estruturas da mandíbula. Peraí. Nessa radiografia, a gente consegue realmente avaliar paciente que vem com queixa de DTM, paciente com mais certa idade, que vem com queixa de DTM, ou um jovem mesmo que está bem sintomático, faz todas aquelas parafunções, bruxismo cêntrico, excêntrico, a tendência é ele evoluir com côndilo mandibular aplainado, então a gente não tem a conformação, aquela bolinha de côndilo mandibular certinho. A tendência é o côndilo, né, vir mais aplainado. Doenças da articulação temporomandibular, doenças ósseas, né, a gente tem hiperplasia de côndilo, hipoplasia de côndilo, a gente tem existem pacientes que não têm o côndilo, assim como o côndilo, o processo coronoide, né? A gente tem o côndilo, que ele é mais lateral, e o processo coronoide, que é essa projeção mais medial. E também, né, o processo coronoide também pode estar hiperplasiado, pode estar diminuído. O processo coronoide também nos pacientes com trismo, ele pode estar relacionado com quadro de trismo. E aí a gente avalia também, né, a anatomia do processo coronoide para descartar, por exemplo, ou verificar a veracidade se ele está relacionado com o trismo. E dá também, gente, para ver, né, tuba de maxila, a gente consegue ver uma radiografia panorâmica, dá um padrão assim, bidimensional, né? Lembrando que a panorâmica ela consegue me dar altura e comprimento, né? Eu tenho uma visão bidimensional, eu não tenho profundidade. Então, tomar muito cuidado com a radiografia panorâmica também. Lembrando que toda radiografia panorâmica, ela distorce, tá? De 10 a 25% da estrutura. Aí nesse slide está mostrando o exemplo de uma tomada radiográfica cefalométrica bem parecida com a radiografia panorâmica, tá? Só que a gente tem uma avaliação do perfil do paciente com os pontos craniométricos. Essa radiografia permite a gente considerar os pontos craniométricos, né, para avaliar principalmente pacientes com déficit, com deformidades esqueléticas. Eu tenho um paciente que tem, né, a mandíbula muito para frente, muito protruída, maxila muito para trás, paciente classe 2, contrário, paciente que tem a maxila muito retruída e a mandíbula muito protruída, paciente classe 3. Então, a cefalométrica para a gente, né, até o surgimento dos programas que fazem para a gente a análise de... Gente, desculpa, peraí. A análise desses pontos craniométricos, né, que auxiliam na análise desses pontos craniométricos a partir da tomografia,
Antigamente, aí, todo planejamento de cirurgia ortognática era feito a partir dessa radiografia chamada cefalométrica. Tomografia computadorizada, né? A gente tem os tomógrafos convencionais, que são tomógrafos médicos, eles são maiores, eles são mais robustos, eles são mais caros, ele é chamado de TC-Fambin, né? Que é o feixe em leque. Hoje a gente tem, né, para a área da odontologia, o Conibin, que é o feixe cônico. Ele também tem alta resolução de imagem, tá? Eles permitem cortes de até 0,2, 0,25 milímetros de voxel. Então, eu consigo avaliar realmente um corte muito fino aí do tecido ósseo. Auxilia muito aí no diagnóstico. Doses menores de radiação, né, em detrimento das radiografias convencionais também, radiação muito, muito, muito baixa, e também em detrimento da tomografia médica. Permite aí pequenas, eu não estou com permite... tá, as pequenas fatias, né, dessa resolução de imagem, os cortes muito finos, essas pequenas fatias permitem a gente ter muita acurácia. Hoje a gente usa, inclusive, tomografia computadorizada na endodontia, né? Se fosse pensar isso há um tempo atrás, o que eu vou fazer com uma TC Conibin na endo? Eu avalio muita coisa na endo, né? Eu nunca não uso para endo, mas enfim, tem a justificativa de usar a TC em endodontia. A TC, né, como eu falei, ela permite para a gente uma visão tridimensional a partir desses cortes, são aqueles planos, né, anatômicos, plano coronal, que vai dividir a parte frente e atrás, plano sagital, que vai permitir lado direito, lado esquerdo, e axial, acima e abaixo. Então, eu consigo ter uma visão tridimensional. Além disso, a tomografia Conibin permite para a gente fazer essas reconstruções, que é a quarta imagem, tá? Eu consigo avaliar realmente o esqueleto como um todo, inclusive na tomografia, no programa de tomografia, eu consigo girar isso, avalio, por exemplo, uma fratura de mandíbula de trás para frente, de frente para trás, região frontal, a gente consegue avaliar, depende da extensão. Se pedir de crânio, vem só até a região aqui de espinha nasal anterior. Se pedir de face, vem de frontal até quase base de mandíbula. Aí pede pra gente, geralmente a gente pede face e pescoço para cobrir tudo pra gente, crânio, face e pescoço, uma tomografia. Além de permitir esses cortes coronal, sagital, axial e permitir a reconstrução, muito utilizado esses templates aí com cortes milimétricos para avaliar, por exemplo, intimidade aí de uma raiz com o canal mandibular, muito utilizado, né, para avaliar intimidade da raiz do terceiro molar com o canal mandibular. Relação aí da tomografia Conibin com implantodontia, a gente consegue avaliar, né, ele permite realmente, tem alguns programas de tomografia computadorizada que permite a gente fazer, né, a medição pelo próprio programa a partir da TC. Eu avalio a morfologia, né, a morfologia do osso, pode avaliar também o volume ósseo, tá? Eu consigo ver se um osso é mais mineralizado, um osso mais cortical, qualidade óssea, mais mineralizado ou menos, e volume de osso, né? Se eu consigo instalar um implante, tendo, por exemplo, um pouquinho de osso, como está mostrando nessa imagem, a tomografia computadorizada, a partir dos cortes coronais, ele permite aí a projeção panorâmica da tomografia computadorizada, que é essa primeira imagem. Então, eu tenho uma visão panorâmica com diferentes profundidades a partir desse corte aí, tá? Eu consigo avaliar, né, a profundidade do osso. Eu vou correndo o meu cursor e eu consigo avaliar aí a profundidade do osso exatamente, permitindo aí um processo cirúrgico de implantodontia com maior tranquilidade. Então, visão milimétrica aí para a instalação dos implantes. Link de cirurgia e ortodontia, né? A gente faz traçado cefalométrico com radiografia, com tomografia Conibin, né? A gente tem os programas
O Dolphin é um dos programas mais utilizados para fazer esse traçado cefalométrico a partir da tomografia computadorizada, diminui muito a logística da cirurgia, tendo esse programa, mas ele é super caro, então, para ter acesso a isso tem que ser muito bom, de bolso. Permite avaliação das assimetrias faciais com mais acurácia, né? Eu vou ver o quanto realmente que esse paciente, lembrando que a radiografia, ela tem uma porcentagem de distorção, a tomografia, comparação não, tá? Ela mostra realmente a abrangência do tecido ósseo. E mostra também aí o posicionamento dentário. Às vezes eu tenho um canino que está incluso na maxila, eu não consigo avaliar ele pela radiografia. Existe técnica radiográfica de Clark, que faz posicionamento orto, mésio e disto, para avaliar onde ele está, se ele está para o palato ou se ele está para vestibular. Gente, pede uma tomografia e você consegue ver em 5 minutos que você pediria outra radiografia e não ia ter certeza também. Tomografia te dá aí a posição exata de um canino incluso, de um siso terceiro molar superior, que está muito, muito, muito alto, eu consigo ver, né? O ortodontista falou, tem que extrair, então a tomografia vai me dar melhor acurácia para eu chegar realmente nesse dente que está indicado. E a mesclagem aí da cirurgia oral com a buco, né? Às vezes é cirurgia de qualquer forma, mas às vezes um cirurgião clínico não vai dar conta, ele vai mandar, olha, eu preciso que você faça essa extração. A tomografia vai ajudar aí no mapeamento de lesões, né, patologias da região maxilomandibular em si. Eu tenho maior acurácia das patologias, principalmente aí no tratamento, vai ajudar, né, a gente, coisas milimétricas para a gente é 1 quilômetro. Avaliação de dentes inclusos, a variação de fraturas, e permite também, gente, a gente fazer a prototipagem, tá? Em centros maiores de radiologia, a gente consegue escanear essa tomografia. A partir do escaneamento dessa tomografia construído, a partir de uma outra máquina, tá? A cópia exata desse osso maxilar, ou da maxila ou da mandíbula, permitindo aí a gente, por exemplo, muito importante prototipagem na remoção de patologias para a gente fazer a reconstrução. A gente consegue moldar a placa prévia, trabalhar também a questão da enxertia previamente, tá? Então, o planejamento de uma cirurgia de patologia, por exemplo, a prototipagem ajuda muito a gente. Bom, gente, rápida, tranquila, era isso que a gente tinha para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que eu coloque mais alguma coisa, a gente conversa. Professora? Priscila, quer falar alguma? Fala, Marlon. Na última radiografia ali, você mostrou um molar dentro do canal mandibular.